Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra e a continuação do nosso estudo versículo por versículo do Sermão do Monte. Acomode-se e ouça com atenção esse texto, diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Acabamos de ler os versículos 5 a 15 do capítulo 6 de Mateus. Neste capítulo, Jesus fala sobre o olhar para cima. No início do ensino do Sermão do Monte com as bem-aventuranças, Jesus nos ensinou a olharmos para dentro de nós mesmos. Depois, em todo o restante do capítulo 5, do versículo 11 até o 48, Jesus fala sobre olhar ao redor e sobre colocar em prática em nossos relacionamentos tudo o que aprendemos quando olhamos para dentro, quando vivemos o milagre da regeneração, o milagre do novo nascimento. Nestes versículos que acabamos de ler, Jesus ensina sobre a grande graça espiritual da oração. Nossa oração também deve ser vertical e não horizontal. Neste importante ensino de Jesus sobre oração, aprendemos que devemos nos fechar em nosso quarto, significando que devemos estar em um lugar reservado e particular, e fechar a porta para todos, a não ser para Deus que está presente. Sabe, nosso Pai está neste lugar secreto, e o Pai que está lá, invisível, vai nos recompensar quando nos comunicarmos com Ele através da disciplina da oração, fechados neste lugar secreto. Orar significa simplesmente pedir. O que o fariseu pediu no capítulo 18 de Lucas, hein? Ele não pediu nada. Ele quis apenas que todos no templo soubessem que ele estava ali e que ele era justo. Afinal de contas, ele jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo e não era como os outros homens, como o publicano, por exemplo. Ele contou tudo isso na oração dele. Senhor, eu dou o dízimo, eu não sou como os outros, eu jejuo. Mas você deve lembrar sobre o publicano. O publicano não estava orando em um lugar de destaque lá no templo. Não, o publicano, aliás, ele não parava de bater no peito, profundamente arrependido dos seus pecados, mostrando contrição e humildade e pedindo a Deus: Senhor Deus, seja misericordioso comigo, porque sou pecador. O que é a oração, hein? Oração é uma petição, mas a essência da oração que Jesus descreve em Mateus capítulo 6 é uma disciplina espiritual que prova que Deus realmente está com quem ora, assim como aquele que dá. Por isso, o melhor jeito de orar não é em público. Isso não quer dizer que a oração pública não tenha valor. Uma vez dei este estudo e falei sobre entrar no quarto e fechar a porta e orar ao Deus que está com aqueles que oram no quarto fechado. E o Deus que está neste quarto o recompensará.
Algumas semanas mais tarde, um dos homens que participaram do estudo me disse: Ei, pastor, eu comecei a orar no quartinho nos fundos da minha casa com a porta fechada, mas é tão abafado lá dentro. Ele levou o estudo ao pé da letra e estava se trancando no quarto de despejo da casa. Não é esta a essência do que Jesus falou. Jesus está falando sobre orar em secreto. Isso quer dizer que a oração se torna mais sincera quando você ora sozinho e se dirige a ninguém mais durante a oração, senão a Deus, quando não se preocupa em impressionar ninguém. E a promessa é a seguinte: já que esta é uma disciplina espiritual, o Pai que está em secreto vai recompensar você. Exatamente como lemos em Hebreus capítulo 11. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. De acordo com Jesus, vamos descobrir esta verdade. Se você entrar no seu quarto e fechar a porta, orar ao Pai que está em secreto neste lugar, ele vai recompensar você provando que ele está lá. Jesus também falou que não devemos repetir a mesma coisa. Não é errado repetir, mas é errado repetir pensando que assim será ouvido. Para que repetir frases sem sentido, hein? Será que isso vai impressionar Deus? Jesus falou que não precisamos repetir a mesma coisa sem parar. A premissa sobre a qual este ensino de Jesus se baseia é o versículo 8. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O nosso problema é que não temos nem sequer ideia de qual seja a vontade de Deus. No capítulo 8 de Romanos, Paulo afirma que não podemos deixar que isso nos impeça de orar. Peça mesmo assim. Se o seu coração estiver certo, o Espírito Santo, que conhece a vontade de Deus, vai interceder por você de acordo com a vontade de Deus. E aí você obterá o que tem pedido em oração diante do trono de Deus. Em outras palavras, se você não sabe qual é a vontade de Deus e não sabe sobre o que orar, ore mesmo assim. Se o seu coração estiver certo, quando você orar pedindo alguma coisa errada, o Espírito Santo vai interceder de acordo com a vontade de Deus e Deus lhe dará o que é certo. Você pode ter certeza disso. Esta é a base do ensino de Jesus sobre oração, que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Na verdade, Jesus jamais fez esta oração. Uma oração que Jesus fez foi a do jardim do Getsêmani, quando orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. No capítulo 17 de João, encontramos o registro de uma oração do Senhor. Aqui, em Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: Vocês devem orar assim. Tem gente que diz que devemos fazer oração e tem gente que diz que não devemos. Esta oração serve como um modelo. Os pronomes usados nesta oração estão no plural e, por isso, esta é uma oração que deve ser feita em grupo, porque não lemos assim: Dá-me hoje o pão, perdoa as minhas dívidas, não me deixes cair em tentação, livra-me do mal. Por isso, alguns alegam que esta é uma oração para ser feita em grupo. Para mim, tanto pode ser uma coisa como outra. Eu acho que é uma oração muito importante para fazermos, principalmente se a compreendermos bem. Se conhecermos todos os detalhes e significados do que Jesus falou ali nesta oração. E se não for uma repetição vazia, eu acho que não faz mal nenhum repeti-la várias vezes, contanto que estejamos no espírito desta oração. Eu acho que podemos fazer esta oração maravilhosa para Deus diante do seu trono. Observe que há 7 petições nesta oração. Algumas pessoas sugerem que ela seja um modelo. Os antigos rabinos gostavam de usar orações modelos para ensinar o povo a orar. Eles ensinavam pequenas orações e diziam: agora quando vocês orarem, orem baseados nesta oração. Orem mais ou menos assim, ó. Bom, assim pode ser que Jesus tenha feito isso aí. Nesse modelo de oração há 3 petições providenciais e 4 petições pessoais. Antes de orar, dá-nos, no versículo 11, a primeira petição pessoal, temos 3 petições providenciais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu gosto de pensar que estamos orando para que a vontade do Pai seja feita em nosso vaso terreno, assim como é feita nos lugares celestiais.
Agora, preste atenção nas petições providenciais. Podemos nos dirigir a Ele como Pai. Pai nosso que estás nos céus. E depois as petições são: Teu nome, Teu reino, Tua vontade. Mais uma vez, o ensino das Escrituras se resume em Deus em primeiro lugar. Um grande pastor presbiteriano da Filadélfia, nos Estados Unidos, chamado Reginald Thomas, costumava dizer assim: quando você se fechar no quarto para orar, não leve uma lista de compras para Deus providenciar. Entre no seu quarto com uma folha de papel em branco e peça que Deus escreva o que Ele quer que você faça. Observe que na oração que Jesus ensinou, antes do dá-me, vem Teu nome, Teu reino, Tua vontade. Santificado seja o Teu nome. Isso significa reverência prestada por todo mundo. Venha o Teu reino. Parafraseando, veja como fica: eu quero que a Tua vontade seja feita nesse vaso terreno, assim como é feita no céu, nas dimensões espirituais. Isto é colocar Deus em primeiro lugar. Isso é dizer: Pai, eu realmente quero que o Teu nome seja santificado. O nome de Deus significa a essência do seu ser, a essência de quem e do que Ele é. Eu quero que todos o reverenciem por causa do que e de quem o Senhor é. E depois, eu quero ver o Teu reino vir. Eu quero ver o Senhor plantar a bandeira branca da rendição nos corações do povo, para que a Tua vontade seja feita nos vasos terrenos, assim como é desejada e feita no céu. Depois desta perspectiva de colocar Deus em primeiro lugar e de fazer as petições providenciais, identificamos 4 petições pessoais. Dá-nos, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Depois, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Observe a ênfase sobre reconhecer Deus como fonte de todo o nosso sustento de cada dia. Dessa forma, estamos dizendo a Deus: Deus, eu estou olhando para o Senhor para ter todas as minhas necessidades supridas. E isso não se refere apenas ao pão, no sentido literal. Nos anos 60, na época hippie, a contracultura dos jovens, a palavra pão era usada para se referir a tudo que fosse necessário. Comida, descanso, amor, tudo era pão, pão, pão. Acho que é um bom uso da palavra pão. Reconhecemos que nossas necessidades são satisfeitas por Deus. As outras 2 petições pessoais são: perdoa e também não nos deixes cair em tentação. E algumas traduções finalizam a oração dizendo: porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essas palavras querem dizer realmente o seguinte: Pai, o poder vem de Ti, por isso, Pai, a glória sempre será para Ti. Pense nisso, meu ouvinte. Até o próximo programa. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.